Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Então, aqui continuando gravando esse vídeo aula, a gente vai aprender agora sobre comparação entre frações. Então, mas antes de a gente aprender comparação entre frações, a gente vai revisar primeiro o que é os sinais de desigualdade, certo? A gente sabe que sinal de igual a gente já está habituado a usar, que é esse daqui, certo? Então, os sinais de desigualdade são o seguinte, esse sinalzinho aqui, ó, menor que é essa boquinha virada para a direita, e o maior que é a boquinha virada para a esquerda. Então, aqui existe um truque para a gente saber qual o sinal que é o que. Quando o sinal de maior igual é com a boquinha virada para a direita, desse jeito aqui, certo? A gente coloca um risquinho aqui, ó. E para a esquerda a mesma coisa. Olha só, quando a gente coloca o risquinho, não parece um 4? Então esse é o sinal de menor. Quando o risquinho que a gente coloca, o desenho ficar parecido com o 7, esse sinal será o maior. Ok? Então, esses são os sinais de desigualdade. O menor que e o maior que está aqui, certo? Então, nesse estudo, analisaremos dois casos: comparação de frações com o mesmo denominador e frações com denominadores diferentes. Então vamos aos estudos. Vamos ao primeiro. Comparação de frações com o mesmo denominador. Então aqui em negrito, olha só, pessoal. Quando comparamos duas ou mais frações com denominadores iguais, a maior fração será aquela em que apresenta o numerador de maior valor. Então, olha só, vamos a um exemplo. Ó, a cantina de uma escola comprou a mesma quantidade de suco de uva e de laranja para revender. Foram vendidos 5 oitavos de suco de uva e 3 oitavos de suco de laranja. Qual o sabor de suco mais vendido? Então, olha só. Resolução. Então, assim, ó. Para melhor visualização, a gente irá desenhar a situação, certo? Então, desenhando a situação, como é que a gente faz? Olha só. A gente desenha uma barrinha e divide ela em 8 partes iguais. Ok? Aqui, ó. 8 partes iguais. Então vamos ver aqui. 8 partes iguais. Vamos ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Opa, não deu. Vamos fazer um pouquinho maior. 5, 6, 7, 8. Ó. Certo? 8 partes iguais. E agora a gente divide igualmente. E a gente repete o processo com a próxima também, certo? Olha só. Olha só, então. A gente repete o processo usando o mesmo artifício. Ó. Certo? Em partes iguais.
Aqui, no primeiro, é o suco de laranja. E aqui no segundo será o suco de uva. O suco de laranja. A cantina comprou quantos? O suco de laranja foram 3/8. Então, 3/8 significa o seguinte. Aqui tem 8 partes. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Opa, fiz uma a mais. Fiz uma a mais. Não tem problema, pagaremos. Então, olha só. São 3 partes de 8. Então, aqui é como se fosse uma reguinha, certo? Tá cheia de suco. E aqui, conforme vai vendendo o suco, a reguinha vai abaixando. Então, olha só. Vamos ver quanto suco foi vendido. Então, olha só. Foi vendido uma parte, 2 partes, 3 partes. Então, foram vendidos 3/8 do suco de laranja. Certo? E aqui, quantas partes de suco de uva foram vendidas? 5/8. Então, foram vendidas 1, 2, 3, 4, 5 partes do suco de uva. Então, foram vendidos 5/8 do suco de uva. Agora a pergunta. Qual sabor... Aqui tem que ser letra maiúscula, né? Qual sabor de suco mais vendido? Então, olha só. Qual o sabor de suco mais vendido? O de uva. Então, usando esses sinais aqui, ó, olha só, de menor e maior, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar as duas frações, uma do ladinho da outra, ó, e um espacinho entre elas, e a gente vai analisar qual sinal que vai. É o menor ou maior? Então, quem é maior, os 5/8 ou 3/8? Qual numerador é maior? Os 5/8. Então, usaremos o sinal de maior. Ok? Então, vamos ao segundo caso. Olha só. Comparação entre frações com denominadores diferentes. Então, olha só. Quando comparamos frações com denominadores diferentes, primeiro achamos as frações equivalentes a elas e depois realizamos a comparação. Mas aqui tem uma pergunta, olha só. Mas o que são frações equivalentes? Certo? São frações em que tanto o numerador quanto o denominador são múltiplos de uma fração dada. Então, olha só. Exemplo. Quero achar as frações equivalentes a 2/3. Então, olha só. Primeiro, escrevemos a fração 2/3. Certo? Após essa escrita, a gente vai seguir, por exemplo, olha só. Em cima é o 2, embaixo é o 3. Então, aqui a gente vai seguir a tabuada do 2, ó. Certo? Segue a flechinha aqui, ó. Seguiremos a tabuada do 2. Então, vai ficar 2 vezes 2... 4, ó, vezes 3, 6, vezes 4, 8 e assim por diante, até chegarmos ao 20, certo? Embaixo seguiremos a tabuada do 3, então olha só, 3 vezes o 2, 6, 3 vezes o 3, 9.
3 vezes o 4, 12. E assim por diante, vai até chegar ao 30. Então, todas essas tabuadas são chamadas, todas essas frações, desculpem, são chamadas frações equivalentes à fração inicial 2/3. Tanto 4/6, 6/9, 8/12, 10/15, 12/18. Todas essas frações são equivalentes à fração 2/3, ok? Então, continuando o nosso estudo, voltando à comparação, essa será a mesma coisa a ser feita. Vejamos o exemplo. Olha só. Vamos comparar as frações 3/8 e 7/12. Então, primeiramente, faremos o seguinte. Escrevemos a tabuada 3/8 e no numerador a gente vai seguir a tabuada do 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12, assim por diante, até chegar ao 30. Olha só, segue a tabuada do 3. Embaixo, o 8, que é o denominador, ele vai seguir a tabuada do 8. O 8, 16, 24, 32, assim por diante, até chegarmos ao 80. Na próxima fração faremos o mesmo processo. Olha só. 7, tabuada do 7 e a tabuada do 12. Então, 7, 14, 21, 28 até chegarmos ao 70. Embaixo a tabuada do 12. 12, 24, 36, 48 até chegarmos ao 120. Como está indicado aqui na flechinha. Segue a tabuada do 7 e segue a tabuada do 12. Então, olha só. Analisando as frações do início, substituímos por frações equivalentes a cada uma que tenha o mesmo denominador. Então a gente vai analisar qual desses resultados tem o mesmo denominador. Olha só, aqui eu já antecipei, Aqui tem o 9/24 e embaixo tem o 9/24. Tem o 24 embaixo? Tem, que é o 14/24. Então, olha só. Então, fica como 3/8 e o 7/12, ok? Embaixo vem as suas frações equivalentes, que é quem? No início, vem o 9/24. 9/24. E aqui vem o 14/24. Agora, usando a ideia lá do início, olha só. A maior fração será aquela em que apresenta o numerador de maior valor. Então, olha só. Aqui, quem tem um numerador maior? O 9/24 ou o 14. Então, usando o sinal de menor, agora, a gente vai comparar. Quem é menor? O 9 ou o 14? O 9, então, o 9 é menor que 14/24. Então, essa é a explicação de comparação de frações. Então, portanto, 9/24 é menor que 14/24. Ok? Espero que conseguiram entender. Qualquer coisa, vão pausando o vídeo, vão fazendo anotações. Se gostaram, deixe seu joinha e
Bons estudos.